Falar sobre o jogo, vamos falar sobre o Santos Futebol Clube, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Olha, o Santos treinou ontem no palco da partida, na Vila Belmiro, treinou, encerrou a sua preparação para o jogo de hoje. Aderlan ou JP Sherman? A informação é que os dois treinaram. O Aderlan treinou normalmente no dia de ontem. E essa definição vai acontecer horas antes da partida, né? Eu já vi 90% da mídia cravando Aderlan, outros 10% dizendo que é o JP Sherman, mas não adianta aqui a gente ficar tentando descobrir o que vai acontecer na cabeça do treinador Fábio Carille. Eu palpito que vá o Aderlan, pela experiência, por ser um jogador ali mais pronto para uma decisão como essa. Eu acho que se o Aderlan tiver 70%, e me parece que tá 70%, ele vai pro jogo. Porque é um jogo decisivo. É aquele jogo que vale o esforço adicional. É aquele jogo que o cara só não joga se não tiver condições de jogo. Então, eu acho que vai o Aderlan. Vamos aguardar a definição no momento da partida. O JP Sherman treinou também muito bem durante toda essa semana. Tem conquistado minutagem pelo treinador Fábio Carille e pode jogar. Então vai ser ali uma escolha antes do jogo. Se eu pudesse palpitar aqui, e vou palpitar, aliás eu posso palpitar e vou palpitar, Aderlan vai pro jogo. Eu acho que o Aderlan será o titular hoje contra o Palmeiras na Vila Belmiro, né? Agora, vamos lá. Otero volta. E o torcedor é engraçado, né? O torcedor é engraçado, veja. Até semana passada, até quarta-feira, o Pedrinho era bagre, né? O Pedrinho era bagre. O que eu tenho visto de comentários lá, Marcão, é um absurdo tirar o Pedrinho do time titular, né? Veja como que o futebol é um negócio louco, né? Futebol é um negócio louco. Até 5 dias atrás, o Pedrinho não servia pro Santos. Muito torcedor tava caindo na onda de blogueiro que não entende nada de futebol, falando que o Pedrinho era bagre, né? Que teve de torcedor aí falando bobagem sobre o Pedrinho, uma barbaridade, mas muito induzido por meia dúzia de blogueiro que fala sobre o Santos e não sabe falar nada de futebol, essa é a verdade. Que tem de blogueiro que fala de futebol e realmente não deve conhecer de ovo de Páscoa, deve conhecer de outra coisa, mas de futebol não conhece. Então, o Pedrinho, de uma semana pra cá, virou titular absoluto. Eu acho, sinceramente, que não é nem 8 nem 80. Eu acho que o Pedrinho não é o bagre que se falava que ele era, e não é o craque que muitos estão achando que ele é. Ele é um bom jogador, ponto. Agora, vamos lá. Eu acho que o Otero merece a titularidade. Eu concordo com o Fábio Carille quando ele coloca o Otero no lugar do Pedrinho. Sabe por que eu concordo? Porque o Otero está fazendo um belíssimo campeonato paulista. Teve ali uma ação mal pensada, mal calculada, naquela partida contra a Portuguesa. Ele foi muito mal, foi irresponsável o Otero, mas é preciso que a gente entenda que o jogador, acima de tudo, é um ser humano, que também vai errar. E o cara tá com sangue quente ali, às vezes faz uma besteira. Besteira que poderia ter custado caro para o Santos. É verdade. Mas o Otero tem jogado muito bem. O Otero. E o Otero tem essa bola parada, que é uma bola importante para o Santos. Então eu concordo com o Carille em colocar o Otero e tirar o Pedrinho. Eu acho que é isso mesmo. E deixa o Pedrinho para a segunda etapa para impor velocidade ali contra o Palmeiras. É bom você ter um Pedrinho motivado no banco de reservas, um Patati, para incendiar esse jogo no segundo tempo. Quem sabe o Santos já na vantagem no placar e aí para cima, né? Então eu acho que é isso. Acho que quando você monta um time como o Santos montou esse ano, você não tem 11 jogadores. Você tem 14, você tem 15 jogadores de bom nível. E o Pedrinho hoje, ele é o 12º titular no jogo de hoje. Se entrar o Otero, o Pedrinho é o 12º, ou seja, ele vai ser importante no segundo tempo. Assim como o Patati precisa entrar muito bem, o Tomás Rincon, que é um titular hoje no banco de reservas. Alguém tem dúvida que o Tomás Rincon é o titular do banco? Ou seja, ele é um titular. Alguém vê o Tomás Rincon e fala, esse cara é reserva? Não. O Tomás Rincon é um jogador importantíssimo para o Santos. Então, eu acho que a gente precisa olhar o futebol desta forma, né? Então, eu gosto de ver o Otero de volta. Eu acho que é um jogador que tem mostrado
ser importante. Ele é protagonista, o que é muito bom, né? Ele é até mais protagonista que o Pedrinho, hein? Porque o Pedrinho não é um jogador que faz gols, né? Ele foi protagonista no último jogo, mas ele é muito mais um coadjuvante, o Pedrinho. O Otero não. O Otero é um cara que bate pro gol, que bate falta, pega a bola pra bater, que bate escanteio. Então, eu gosto. Eu acho que é um jogador pra esse jogo. Espero que ele vá bem hoje. Mas, pra mim, acerta o treinador Fábio Carille em colocar o Otero no jogo de hoje, né? Ó, o Ricardo Alexandre tá falando que o Pelé vai estar na Vila Belmiro. O Pelé tá sempre com a gente, né? Fala, Peixão! Tá dizendo aqui, é melhor iniciar com o Otero mesmo, depois coloca o Pedrinho no segundo tempo para pegar o Palmeiras cansado. É isso. O Pedrinho vai ser importante durante todo o ano, assim como o Wesley Patati vai ser importante, né? Então a gente precisa contar com o elenco, viu, gente? Jean Longo, Pedrinho foi no último jogo e era um jogo grande, mas Otero vem bem em quase todo o campeonato. Exatamente. Donizete dos Santos, bom dia, varandeiros. Hoje vamos ganhar de 1-0 e empatar no Parque Antártica, né? No Allianz Parque, né? Tá dizendo o nosso amigo varandeiro. S de Santos, Marcão, antes de ir na Vila, passa no Pier do Pelé em São Vicente. Pô, cara, eu na verdade, gostaria muito de fazer isso, mas é muito corrido, cara. É muito corrido. Eu confesso que no Campeonato Brasileiro a gente vai se programar um pouco melhor para ir para a Vila Belmiro, talvez com antecedência. Normalmente, a gente fez muito isso o ano passado, né? O jogo era no domingo, a gente descia para a Vila Belmiro no sábado, ficava ali em São Vicente, ficava em Santos e no domingo ia para o jogo. Hoje não dá. Aliás, daqui a pouquinho sai o time do Varanda de São Paulo para a Vila Belmiro. Hoje, Alexandre Santástico e Elias Cabrini Patati Russo estarão na Vila Belmiro ao meu lado. Giovanni Afonso. Varandete hoje está de folga. Domingo que vem, Varandete no Allianz Parque. Hoje, Varandete está de folga. Mas teremos Alexandre Santástico do lado de fora da Vila Belmiro fazendo aquele away, hein? Alexandre Santástico hoje estará na Vila Belmiro. Aliás, o Alexandre Santástico ganhou o ingresso da galera do Intercâmbio Santista. Olha que maravilha, hein? Um abraço pro Alexandre Santástico. Ó, Eduardo Nascimento, falando, varanda espetacular é o nosso Silvio Santos do Domingo no Brasil. Você começa a ver e não para mais de assistir. É impossível ter domingo sem um Varanda. Parabéns à família Varanda. Pô, que legal, hein, cara? Que legal escutar essas palavras dos nossos amigos varandeiros. Varanda é uma marca que veio pra ficar. Walter Tonesi, bom dia, Marcão. Já pedi pro Alexandre sair de casa agora pra chegar na hora do show. Sabe o que acontece? O Alexandre tem que chegar no estúdio 12:30. Será que ele chega, hein? Ih, mamãe! Será que ele chega? O nosso ponto de encontro é o estúdio. O Elias Russo, ele chega normalmente 20 minutos antes. Elias é pontual, meu filho. Elias, eu vou falar uma coisa pra você. O homem, eu nunca vi o Elias se atrasar. Nunca se atrasou o Elias Russo. Se você marca com ele 8, 6:30 ele tá lá. 6:30 da manhã. 6:30. Se você marca com o Elias 12:30, 11:30 da manhã ele vai chegar no estúdio. Agora o Santástico. Ih, mamãe! Será que o homem vai se perder no meio do caminho? Michel Rodrigues. Marcão de camiseta do Peixe? Interrogação. 1-0 Peixe. Vai começar a mudança hoje na história do Santos. Hoje ele vai salvar. Grande abraço pra você. Tem muita gente chegando, ó. Eu falei sobre o Santos, né? O Santos que deve ter João Paulo no gol, Aderlan pela direita ou JP Sherman. Tô apostando no Aderlan, hein? Gil e Joaquim na zaga e Felipe Jonathan do lado esquerdo. Ele mesmo, que jogou muito a última. O Felipe, repete o jogo da semana passada. Repete o jogo de quarta-feira, hein? O Felipe, que é um jogador que eu não sou muito fã, não, todo mundo sabe, mas sabe jogar, né? Ele sabe jogar. É preguiçoso, mas sabe jogar. Então espero que ele faça o jogo que fez contra o Red Bull Bragantino. No meio-campo, João Schmidt, Pituca e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme e Julio Furt. Eu tô acreditando na estrela do Furt hoje. Anote aí, hein? Eu tô acreditando na estrela de Julio Furt hoje. Pra mim, a estrela de Julio Furt vai brilhar hoje na Vila Belmiro. Esse cara tem estrela, hein?
Esse cara tem estrela. Hoje é furte neles. Furte neles. Anotem aí. E o Alfredinho, hein? Ih, mamãe! Passa jogo, entra jogo. Sai jogo, vem jogo. E o Alfredinho? Nada. Alfredinho. Tô esperando o Alfredinho. Tô esperando o nosso Alfredo Morelos, que pode ser também uma opção no banco de reservas, né? E o Palmeiras? Como que vem o Palmeiras, hein? Palmeiras tem apenas 2 desfalques pro jogo de hoje, né? Palmeiras tem o desfalque do Bruno Rodrigues, aquele jogador que foi contratado junto ao Cruzeiro, que foi a principal contratação do Palmeiras nesta temporada. Muito bom jogador, Bruno Rodrigues. E o Palmeiras tem o Dudu, que segue fora. O Gomes, que teve um problema no dedão, ele está de volta, mas deve começar no banco de reservas. O Gomes deve começar no banco. O Abel normalmente gosta de aprontar, ou seja, ele gosta de mudar a escalação em jogos importantes. Mas a tendência é que o Palmeiras repita a escalação da partida contra o Novo Horizontino. Apenas com uma mudança. O Rony deve começar o jogo como titular no lugar do bom garoto Endrick. O Endrick que treinou no dia de ontem, mas treinou à parte. Treinou grande parte do tempo na academia, né? Um treino específico, e depois foi para o gramado, treinou com bola, mas à parte não treinou com o restante do elenco. Então, como o Endrick não treinou no dia de ontem, a tendência é que ele comece no banco de reservas. Ele viajou com a delegação, está com a delegação do Palmeiras, mas não deve começar como titular, né? E quem deve começar é o Rony. O Rony deve começar como titular. Para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, vamos às escalações? Tá aí para você. Tá na tela para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. João Paulo no gol, Aderlan pela direita ou JP Sherman, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, João Schmidt, Pituca e Juliano, Otero, Guilherme e Julio Furt. Esse é o Santos, pronto, preparado para a decisão contra o Palmeiras. O Palmeiras com o Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, Luan, Murilo e Piquerez. Aí você percebe 3 zagueiros, porque perceba, Marcos Rocha, Luan e Murilo são 3 zagueiros. O Piquerez é o ala pela esquerda. Aí você tem o meio-campo com Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, o Mike como ala pela direita, o Rony e o Flaco Lopes, né? Quem apita o jogo é Flávio Rodrigues de Souza. Esse Palmeiras não é um Palmeiras brilhante, para quem acompanhou a partida contra o Novo Horizontino, onde o Varanda transmitiu, sabe disso. O Novo Horizontino foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, mas é um Palmeiras pragmático, hein? É um Palmeiras pragmático, é um Palmeiras chato, que sabe sofrer. Esse termo que eu não gosto, mas é um termo que existe. Além de existir, muitos clubes praticam esse termo. É o saber sofrer. O Palmeiras sabe sofrer. E sabe sofrer por um simples motivo. Ele tem um baita de um goleiro e um baita sistema defensivo. Então é um Palmeiras que se defende muito bem, que sofre durante os jogos, mas que normalmente faz um gol. E aí vai levando, ganha de 1-0, ganha de 1-0, 2-1, aquele placar sofrido, suado. Então, o Santos precisa, acima de tudo hoje, aproveitar as oportunidades criadas. O jogo contra o Bragantino, o Santos fez isso muito bem. O Bragantino teve o domínio do jogo, foi melhor que o Santos, mas o Santos soube aproveitar as oportunidades que criou. Então, hoje, é um jogo que o Santos precisa repetir a eficiência que teve contra o Red Bull Bragantino. E uma coisa que o Santos não pode fazer com que aconteça é dar tanto espaço para o meio-campo do Palmeiras como deu para o meio-campo do Bragantino. Se o Santos repetir os erros e a falta de compactação entre defesa e meio-campo, aí é um problema. Porque o Palmeiras tem um meio-campo muito forte, com Aníbal Moreno, com Zé Rafael e com Veiga.
O Veiga não tem jogado essa bola toda, mas ele cresce demais em jogos grandes, né? O Veiga cresce demais em jogos grandes. Entendeu? Então a verdade é essa. A verdade é essa. Então o Santos não pode cometer os mesmos erros que cometeu contra o Red Bull Bragantino. Porque o Palmeiras bate bem de fora da área, né? Tem bons cobradores de falta, tem uma bola aérea muito forte. E para quem se lembra dos jogos recentes, Santos e Palmeiras, vocês se lembram como que o Palmeiras vence o Santos na maioria das vezes? Em bolas aéreas. Em bolas aéreas. Não tenha dúvida nenhuma que o Abel Ferreira sabe da deficiência do Santos e vai trabalhar muito isso. Só que esse ano é um Santos que se protege melhor com Gil e Joaquim. É um Santos que, por mais que tenha um goleiro que não saia bem do gol, e o Abel Ferreira sabe disso, tanto é que ele se aproveita disso, todo o Santos e Palmeiras. Se você pegar os últimos 8 jogos Santos e Palmeiras, você vai perceber que a maioria dos jogos o Palmeiras venceu na bola aérea. Na maioria dos jogos o Palmeiras venceu o Santos na bola aérea. Então hoje é um Santos que tem 2 zagueiros que são muito melhores de cabeça na bola aérea do que tinha em jogos anteriores. Agora, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar muito cuidado com o Palmeiras, principalmente na bola parada, nessa bola de longa distância. O Palmeiras é forte nisso e o Flaco Lopes é um jogador interessante, né?